Pessoal, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus para você e também para sua família. Estamos aqui neste domingo, último domingo do mês de janeiro de 2021. E é sempre bom estar aqui, e mais quando nós vamos estar aqui abordando aqui a palavra do nosso Deus, falando desta preciosa e maravilhosa palavra. Nós estamos aqui para estarmos dando continuidade ou falando sobre a história do povo de Israel. Nós já estamos falando da história do povo de Israel, já estamos praticamente há quase 4 meses falando desta história deste povo, a qual nós começamos a falar dessa história do povo de Israel, partindo do princípio do livro de Josué. Foi quando a gente iniciou falando da história do povo de Israel. E sabemos que a história de Israel, partindo do princípio do livro de Josué, ela tem muito a nos ensinar na nossa vida cristã, na nossa vida no dia a dia, na nossa vida cristã e também na nossa vida circular também. Nós aprendemos aí várias lições com a história do povo de Israel, e também nós aprendemos também a lidar com algumas diversidades da vida, a lidarmos também com alguns problemas da vida, porque através da história do povo de Israel nós aprendemos mais a conhecer o nosso Deus e também o seu poder. Lembrando aqui que quando nós começamos a falar da história do povo de Israel no livro de Josué, nós falamos o livro de Josué por inteiro. Todos os 24 capítulos do livro de Josué, nós falamos aqui, todos os domingos aqui, pela manhã, nós falamos aqui a história do povo de Israel. Nós já falamos o livro de Josué por inteiro, nós já falamos também o livro também de Juízes por inteiro também. Nós falamos também a história de Israel dentro do livro de Juízes. Nós falamos também a história de Israel dentro do livro de Ruth, a importância de nós lermos o livro de Ruth e vermos ali o cuidado de Deus, o trabalhar de Deus dentro do livro de Ruth, com cuidado com a genealogia de Jesus. É importante demais o livro de Ruth, ele é fantástico quando nós vamos estudar o livro de Ruth, que aparentemente nós pensamos ali que não tem nada ali, mas tem. Ali dentro do livro de Ruth, ali nós vemos o cuidado de Deus com a genealogia de Jesus. É fantástico demais isso, por quê? Porque nós vemos o cuidado de Deus para que o seu plano da redenção, ele tenha continuidade cuidadosamente, para que cumpra este plano da redenção. Então o livro de Ruth também, nós aprendemos muito com este livro. E também, o livro também de 1 Samuel também, nós aprendemos realmente grandes lições extraordinárias dentro do livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel, ali se finda, no livro de 1 Samuel, ali se finda ali o período teocrático e começa o período da monarquia. Por que isso acontece no livro de 1 Samuel? É porque Samuel é o último juiz, daquele período que vem ali falando do livro de Juízes, daqueles juízes ali que Deus levanta ali, vários juízes ali, para fazer que o povo realmente seja liberto dos seus opressores. Dentro desse contexto do livro de Juízes, o que está operando lá
o sistema teocrático. Que sistema é esse, o teocrático? O sistema teocrático é onde Deus governa, é onde Deus manda, Deus comanda, Deus opera por intermédio dos seus servos, dos seus profetas, dos seus juízes. Agora, no livro de 1 Samuel, onde se encerra o período dos juízes, e aonde dá-se início o período da monarquia. Por que dá-se início o período da monarquia no livro de 1 Samuel? O que é que está acontecendo ali no livro de 1 Samuel? O que está acontecendo ali é que o povo de Israel, o povo a qual Deus vem livrando ali no decorrer da história ali do livro de Josué, Deus vem ali dando vários livramentos, Deus vem dando várias conquistas também, várias vitórias no povo de Israel através da liderança de Josué e também através dos juízes também. Por mais que o período do livro dos juízes, alguns historiadores têm o livro de juízes como o período das trevas do povo de Israel. Porque alguns teólogos, historiadores veem assim, porque o período de juízes é um período que Israel oscila bastante. O que é isso? No momento que Israel está adorando a Deus, também Israel está também com aliança com outros povos, adorando ou cultuando outros deuses. Então é um período realmente delicado, um período realmente doloroso, angustiante, porque Israel oscila. Ora Israel adora a Deus, ora Israel adora a Baal. É o que está acontecendo dentro do livro dos juízes. Israel oscilando. Ora Israel cultua a Deus, ora Israel cultua a Baal, o Astarote. Isto dentro do período do livro dos juízes. Por isso que o livro de juízes, para alguns historiadores, comentaristas, teólogos da Bíblia, eles têm como livro de juízes o período de trevas de Israel. Realmente é um período muito doloroso, aquele período dos juízes, realmente, que Israel está passando. Mas quando chega no livro de 1 Samuel, nós vemos ali Israel, um Israel cansado de Deus, um Israel realmente rejeitando a Deus. Porque Samuel, como profeta, a qual Deus levantou Samuel como um grande profeta e como juiz também do povo de Israel. E Samuel realmente deu início a seu ministério de uma forma realmente maravilhosa. Deus usou muito Samuel para profetizar a palavra de Deus, para julgar o povo também, mediante ao Deus Todo-Poderoso. Samuel foi um dos grandes profetas dentro do período ali da história do povo de Israel, dentro do período dos juízes, a qual o período dos juízes ele se finda no profeta Samuel. E o que é que acontece no livro de 1 Samuel? O que acontece ali é o seguinte: o que acontece é que Samuel já é acrescentado idade, Samuel já está com a sua idade avançada e o povo realmente, os anciões de Israel, não aceita realmente os filhos de Samuel como juízes deles, porque os filhos de Israel, os filhos de Samuel realmente fazem coisas realmente desagradáveis ali, a qual os anciões não aceitam. Aí é quando os anciões chamam Samuel, e Samuel realmente chega então aos anciões, e os anciões pedem um rei igual às outras nações, um rei que governe, um rei que comande, um rei que vença as batalhas do povo. Mas a qual Deus estava fazendo isso? Deus estava fazendo isso, mas o povo realmente não quis, na verdade, realmente que Deus o continuasse. Por mais que os filhos de Samuel tivessem naquela situação desagradável, praticamente desviados ali da vontade de Deus, mas jamais realmente Deus não queria que o povo tomasse essa decisão, porque Deus, ele é poderoso. Deus sempre foi o Todo-Poderoso. E Deus,
era poderoso para aquele momento ali levantar outro rei, outro juiz para dar livramento ao povo de Israel. Aí é quando o povo pede um rei igual às outras nações. Então, dentro do livro de 1 Samuel, nós vemos esse relato. Nós vemos o povo realmente rejeitando o comando de Deus. Nós vemos realmente o povo rejeitando. Isso entristece o próprio profeta Samuel. Samuel realmente recebe essa notícia com tristeza no coração e ele vai até ao Senhor e apresenta a Deus o pedido do povo. E o que é interessante é que Deus não nega o pedido do povo. Deus não nega o pedido do povo. Deus fala para Samuel: Samuel, faz aquilo que o povo está pedindo. O povo está pedindo um rei, Samuel, então dá um rei ao povo. É isso realmente que o povo estava querendo. O povo estava querendo um rei igual às outras nações. Mas o que é interessante é que Deus não nega o pedido do povo. Olha que coisa realmente interessante. Deus não nega o pedido do povo. Deus dá um rei ao povo, que o povo queria um rei igual às outras nações. Ou seja, o povo estava cansado de Deus comandar a sua vida. O povo estava cansado de Deus realmente dar as vitórias a ele, a qual Deus deu muitas vitórias a eles. E por isso que eles pedem um rei a Samuel. E Deus fala: Samuel, atenda o pedido do povo, porque eles não estão rejeitando a ti, mas estão rejeitando a mim. Olha que coisa dolorosa, angustiante. Olha que situação o povo de Israel agora se encontra. Eles deixam realmente o governo teocrático, o governo que Deus comanda, que Deus manda, para agora ter um governo de monarquia. Para ter um governo de monarquia. Então quer dizer, o governo teocrático é deixado de lado, é rejeitado este governo, o comando de Deus é rejeitado pelo povo, e agora o povo pede um rei, ou seja, uma monarquia entre Israel. E Deus dá um rei a Israel, que era isso que eles estavam querendo. Então, isso nós aprendemos muito sobre a questão do livre arbítrio de escolha. Então, que nós possamos realmente ter cuidado com as nossas escolhas, porque essas lições do povo de Israel, da história do povo de Israel, como eu estou falando aqui já tem mais de 3 meses, ela nos ensina muito. Por que ela nos ensina? Porque nós vemos o quanto Israel é ingrato a Deus. A ingratidão de Israel é imensa para com Deus, porque Deus está comandando, Deus está dando vitória, Deus está abençoando. Mas realmente Israel toma uma decisão realmente desastrosa. Quando eles pedem um rei a Samuel, eles não querem mais que Deus governe as suas vidas. Olha só, quando Israel pede um rei a Samuel, ao profeta Samuel, ao juiz Samuel, que Deus já governava Israel através de Samuel. Deus já governava Israel através do profeta Samuel. E o povo pede a Samuel um rei que governa as suas vidas. Olha que situação do povo. Olha que ponto chega o ser humano. Olha que ponto chega a pessoa. As pessoas realmente, quando se cansa de Deus nas suas vidas. Isso é muito triste. Quando as pessoas se cansam de Deus, se cansam da vontade de Deus, se cansam da palavra de Deus, se cansam do agir de Deus, se cansa do cuidado de Deus. Deus sempre tem cuidado do seu povo o tempo todo. E Deus fala para Samuel: Samuel, não rejeita o pedido do povo. Dá ao povo um rei, porque eles não estão rejeitando, não é a ti, mas estão rejeitando a mim. Isso é muito triste. Então, o que é que acontece dentro agora do sistema da monarquia? O sistema teocrático, o governo de Deus é deixado de lado e agora entra a monarquia, o governo dos homens. E o primeiro rei de Israel é Saul, é o primeiro rei que Deus realmente pede para Samuel ungir e dar ao povo. É isso realmente que o povo estava querendo. Era um rei conforme as demais nações. Isso é muito desagradável porque realmente do ponto de vista teológico,
do ponto de vista divino, isso é realmente desagradável. Aquilo realmente entristeceu o coração de Deus pela decisão do povo. O povo não queria mais que Deus governasse as suas vidas. E aí Deus pede para Samuel ungir Saul como rei de Israel. Então Saul começa a reinar em Israel. E isso nós vamos ver dentro do período do livro de 1 Samuel, a qual nós já estudamos ele, a qual nós já falamos ele aqui por inteiro. Dentro do livro de 1 Samuel, nós vemos ali o começo do reinado de Saul e o início da monarquia em Israel. Então, realmente, nesse início da monarquia, se você começar a ler realmente ali os primeiros versos, os primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, você vai ver que Saul realmente, ele se sai muito bem do início da monarquia em Israel. Ele, como primeiro rei, como primeiro monarca em Israel, entra ali o Reino Unido, porque o período ali é o período do Reino Unido, a qual Saul é declarado rei em Israel. Saul realmente se sai muito bem. Deus opera grandemente, Deus fica lá realmente, Deus dá vitória, dá livramento ao povo, mas tem algo realmente que nós aprendemos muito dentro do livro de 1 Samuel. Nós vemos a monarquia começando a operar, a funcionar, mas nós vemos que no decorrer dessa monarquia, o rei Saul, ele começa realmente a desagradar a Deus, a desagradar a vontade de Deus, a desobedecer a palavra de Deus. E Deus realmente deu o rei ao povo, porque o povo pediu, o povo quis um rei igual às outras nações. Dentro do livro de 1 Samuel, a história da monarquia, do início da monarquia, na liderança, no reinado de Saul, é um início realmente fantástico, mas no decorrer da história do rei, a qual o povo pediu, o rei Saul, a qual Deus deu, nós vemos que no início é tudo maravilha, mas depois começa a vir os problemas, que o rei começa realmente dar origem ali a alguns problemas realmente, e a qual também trouxe realmente grande tristeza para Saul e também para os seus filhos e também para o próprio povo. Mas realmente o que nos chama aqui a nossa atenção é saber que Deus realmente, ele ainda continua sendo Deus. O povo é dele, a obra é dele e é ele que faz no momento certo e na hora certa. Então nós temos muito a que aprender com a história do povo de Israel. E nós vemos ali o início da monarquia. Saul é dito realmente, é apresentado, é ungido como o rei de Israel. E é interessante ali que no reinado dele, do rei Saul, realmente é um reinado que nos traz assim, algo realmente de uma reflexão no início do seu reinado da monarquia. Mas no decorrer das suas narrativas, da sua história, nós vamos ver realmente que ele realmente começa a se perder. O rei Saul faz coisas realmente que não caberia a ele, não estava na alçada dele de fazer, mas ele fez, e uma delas realmente foi querer sacrificar, querer fazer sacrifício, que era coisa que realmente o rei não poderia fazer. Isso caberia ao sacerdote fazer isso. Mas o rei, devido ali o combate entre os filisteus e Israel, o rei se sentiu apavorado, angustiado e queria apresentar o sacrifício para ter ali a resposta de Deus. E o desespero, a falta de paciência, porque Samuel disse: olha, ficai-vos aqui, que eu irei lá e retornarei para vir fazer o sacrifício. Mas quando houve ali os conflitos, as batalhas ali entre Israel e os filisteus, o rei Saul entra em desespero e acaba realmente pecando ali. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Isso foi um trágico para o reinado de Saul. Isso foi trágico demais para a monarquia realmente ali de Israel. E realmente também, outro
episódio que aconteceu na monarquia ali no período de Saul foi realmente quando Deus pediu para ele invadir a cidade e destruir todos ali dentro, todos ali e queimá-la e não trazer nada de lá. Mas ele poupou a vida do rei. E foi aonde também o próprio texto, a própria palavra de Deus diz que Deus é desagrador de Saul. E realmente tem um capítulo da Bíblia, eu acho que é o 17 ou é o 18 do livro de 1 Samuel, que vai falar, Deus falando para Samuel, até quando vai ter dó ou vai ter pena de Saul, a qual eu tenho rejeitado. Isso é doloroso, isso é angustiante, porque Saul teve um privilégio enorme, muito, de fazer uma história fantástica dentro da monarquia de Israel, mas não foi possível. Entrou realmente pelo caminho do desespero. Saul não fez a vontade de Deus dentro da monarquia, dentro do reinado, a qual ele foi o primeiro rei de Israel. Ele não fez aquilo que estava dentro do plano da vontade de Deus. Saul realmente chegou no ponto realmente de consultar feiticeiro. Saul consultou a feiticeira para determinados rituais realmente satânicos, que a qual Deus não estava lá. Deus não estava presente, Deus não apoiava aquela situação. Olha a trágica história de Saul, o primeiro rei de Israel, dentro do sistema da monarquia. E segundo o relato do livro da história, nós vemos ali, nos finais dos capítulos de 1 Samuel, nós vemos ali a tragédia do rei de Israel, de Saul. Ele realmente foi levado ao suicídio, os filhos morreram também na guerra, muito trágico, mas Davi realmente o considerava, respeitava muito esse rei. Teve duas chances de matá-lo e não fez isso, porque Davi entendia que ele era o ungido de Deus. Isso dentro do livro de 1 Samuel. Agora aqui falando no livro de 2 Samuel e 1 Crônica, o que é que vai tratar aqui esses livros? O que é que nós vamos aprender dentro desse livro de 2 Samuel e 1 Crônica? Dentro do livro de 2 Samuel e entrando no livro de 1 Crônica, nós vamos observar, nós vamos ver ali o início do reinado de Davi. Porque o livro de 2 Samuel vai tratar Davi, o segundo rei de Israel. E nós vamos dar aqui uma introdução, porque nós vamos falar mesmo a partir do próximo domingo. A partir do próximo domingo nós vamos falar sobre o Reino Unido nos dias de Davi como rei de Israel. Então, dentro do livro de 2 Samuel e 1 Crônica, nós vamos ver ali as narrativas, a história de Davi dentro do reinado de Israel. Davi como segundo rei de Israel. E nós vemos realmente que a lição realmente, ela abrange os 40 anos do reinado de Davi em Judá e Israel, porque Davi foi um dos reis que mais reinou em Israel. Então, isso abrangeu aproximadamente 40 anos dentro do reinado tanto de Judá, como também do reinado também de Israel também. Então, a biografia do rei Davi, ela aparece no livro de 2 Samuel e 1 Crônica também. É isso que nós vamos realmente estarmos tratando aqui a semana que vem, permitindo Deus. E também é interessante realmente que as crônicas constituem uma repetição das histórias dos judeus. Os livros de 2 Samuel e Reis foram compilados enquanto os eventos históricos ali relatados estavam acontecendo. As crônicas, talvez da autoria de Esdras, foram compostas muito mais tarde. Olha como é interessante. Então, isso realmente nós vamos estar aprendendo. Então, nós convidamos você para a partir do próximo domingo estarmos aqui conosco. Nós vamos estar dando continuidade à história do povo de Israel, agora no Reino Unido, mas no reinado de Davi.
porque o reinado de Saul, ele não foi bem. Saul não foi bem no seu governo. Ele começou bem, mas teve problemas na caminhada. Teve problemas na caminhada e vários problemas teve. E realmente o final trágico da vida de Saul e dos seus filhos não foram realmente dos melhores. Saul realmente se suicidou, tirou a própria vida, se lançou na sua própria lança e os filhos também morreram na guerra. E realmente, quando nós não temos a cautela, o cuidado de buscar a Deus nas nossas vidas, nós podemos ter finais das nossas vidas trágicos. Porque quando nós saímos da vontade de Deus, da vontade que Deus quer que nós estejamos, nós perdemos muito com isso. Então que Deus nos ajude e nos guarde e segura cada dia nas nossas mãos. E que nós possamos realmente estar aprendendo muito a partir da semana que vem. Nós possamos realmente estarmos a cada dia atentos à voz de Deus e aprender com os erros e também com as qualidades também desses homens que deixaram o seu legado na história bíblica. Esses homens que deixaram as suas lições para nós tirarmos lições delas. É isso realmente que a Bíblia realmente nos ensina. Esses homens deixaram os legados, deixaram história, deixaram marcas e que nós, através do seu legado, através das suas histórias, nós podemos também tirar lições para nossas vidas. Aquilo realmente que vai nos trazer benefício e sucesso para a nossa vida diária, sucesso para o nosso ministério. Que nós possamos tirar essas lições e chegarmos a uma conclusão que a melhor coisa é estar dentro da vontade de Deus. Então, livro de 2 Samuel e 1 Crônica, o Reino Unido, Davi, o segundo rei de Israel. A sua história, os relatos que aconteceu dentro desse reinado, que já é um reinado de monarquia, nós vamos ver o quanto Deus opera grandemente na vida de Davi. Deus te abençoe e te guarde, e um ótimo domingo para você e para sua família.